Olá pessoal, meu nome é Maria Inês, sou professora de costura criativa aqui da loja Tear e hoje viemos fazer o passo a passo do jogo americano dupla face usando tricoline e o algodão sarjado da Paranatex, que tem uma camada que o torna semi-impermeabilizante. Para acompanhar esse jogo americano, fizemos também um guardanapo na tricoline, com canto mitrado, tudo muito fácil e que realmente vão deixar as mesas das nossas casas muito bonitas. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, ativar o nosso sininho, porque sempre temos novidades. Bom, pessoal, então vamos começar nosso passo a passo. Aqui estão os nossos materiais, né? Esse tecido maravilhoso, floral, é um tecido, é um algodão sarjado da Paranatex. Ele tem um acabamento que o torna semi-impermeável, né? Isso é ótimo em relação a acidentes com água, bebidas, né? Ele é chamado de Easy Clean. Ele é usado na decoração e também na parte doméstica. E hoje nós vamos fazer, então, como eu já disse, um jogo americano, né? Coordenado com essa tricoline, que por sinal ela tá maravilhosa, acetinada, né? Uma cor linda, enfim. Então temos o algodão sarjado, a tricoline, vamos precisar da manta R100, aquela que é mais fina e tem a parte de cola num dos lados. Aqui eu vou trazer uma dica de como a gente fazer o canto mitrado. Então é um gabarito que a gente mesmo faz esse gabarito. Eu peguei um pedaço de papel durinho, seja cartolina, um papelão, enfim, eu vou explicar para vocês como é fácil. Precisamos das linhas das cores, né, dos tecidos para que fique mais harmonioso, tesoura, caneta que apaga com ferro, cortador, fita métrica, alfinete e uma agulha, tá? Temos também a régua que a gente usa apoiado na nossa placa de corte. Todos esses materiais vocês encontram aqui na loja Tear. Tanto vocês podem vir adquirir presencialmente como através do WhatsApp, que vai estar devidamente marcado abaixo do vídeo. Bom, vamos começar então pela parte da frente, ou melhor, de um dos lados do nosso jogo americano. Gostaria de dizer que a medida do jogo americano é normalmente 45 de comprimento por 35 de altura. Só que esse retângulo que tá aqui, eu cortei na realidade ele maior, por quê? Vou explicar para vocês. A gente vai fazer o mitrado nele. E eu não vou emendar, eu vou fazer o mitrado direto. Eu não vou ter costura aqui na lateral do jogo americano. Então, eu tenho que imaginar quantos centímetros que eu quero para de cada lado. Eu quero, na realidade, dobrar para fazer o mitrado 5 centímetros. Então, o que eu fiz? Ele não tem 45 de comprimento. Se eu vou usar 5 de um lado e 5 do outro, logo eu cortei com 55. Certo? Ó, cortei com 55. Por quê? Porque eu aumentei 5 de um lado, 5 do outro. O mesmo raciocínio para a altura. A altura seria 35. Como eu aumentei 5 de um lado, 5 do outro, eu tenho 45. Ok, pessoal? Bom, mas e aí? Como é que eu vou pegar esse tecido e vou transformar ele em mitrado? É aí que vem a dica.
Eu peguei então com um papel, né, uma cartolina, um papel cartão, qualquer coisa assim. Eu disse que eu queria, na realidade, ele com 5 centímetros. Eu determinei que meu barrado é 5 centímetros. Então, eu tracei aqui, ó, um pedaço com 5 centímetros. Desse pedaço, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro. O que significa esse 1 centímetro? É onde eu vou virar para fazer o acabamento da minha borda, ok? Então é muito fácil, um pedaço de papel, grosso de preferência, né? Pessoal, só um parêntese, existem réguas prontas para isso, mas você pode adaptar esse gabaritozinho com o material que você tem em casa. Eu determino então a altura que eu quero do meu barrado e foi a mesma altura que eu aumentei nas laterais, tanto no comprimento como na altura, né, do corpo da peça que eu já cortei, e deixo 1 centímetro que vai servir exatamente para eu fazer a bordinha de acabamento, tá? Então, agora nós vamos pro ferro, porque eu vou vincar esse meu gabarito. Então, estamos agora no ferro. O meu tecido com o direito para cima, eu venho e vou fazer a dobra seguindo o meu gabarito, ó, certo? Bem aqui e vou passar. Esse é um tecido um pouquinho mais grosso, então ele exige que você imprima um pouquinho mais de força para vincar bem. Preste atenção que ele vai vincando, ó. Ele vai fazendo a marquinha da onde vai acontecer a minha virada para fazer o canto mitrado. Agora, eu não tenho eu não fiz a marca da onde eu vou querer que o meu tecidinho dobre. Então, eu vou dobrar ele seguindo essa linha, ó. Depois a gente vai repassar a hora que nós fizermos a dobra, ó, só para vocês entenderem que eu vou seguindo isso aqui. Feito esse lado, então já fiz as minhas 2 dobrinhas, a primeira e a segunda, acho que dá para perceber, né? A primeira e a segunda que tá aqui, ó, o vinco tá bem aqui. Eu vou fazer o lado em frente. Eu vou pro outro lado. Eu achei muito prático, pessoal, esse jeito da gente fazer, porque às vezes a gente marca só com a régua e foge um pouquinho, entorta, alguma coisa assim. E esse, por ser grossinho, ele acaba imprimindo uma força para baixo. O ferro é nosso, na costura criativa, no patchwork, na costura comum, o ferro é nosso grande aliado. Não tenho dificuldade em mantê-lo próximo e usar mesmo. Ele dá uma diferença muito grande nos nossos trabalhos. Aqui. Bom, feito esse lado, ó lá, novamente nós temos as partes vincadas. Talvez aqui visualize mais em cima do verde, tá? Então, agora nós vamos pros outros 2 lados. Então, eu estou com ele dobrado aqui, certo? Eu vou pedir a ajuda de um alfinete para ele não correr, só para me ajudar. Como eu disse, esse é um tecido um pouco mais grosso, então se você for trabalhar com uma tricoline mais fina, talvez o vinco não precise desse apoio aqui. Aí novamente eu venho com o meu gabarito e vou dobrar em cima da dobra que eu já fiz, certo? Olha lá, a dobra tá lá. Venho com o tecido, alinho bem. Como eu disse, esse tecido, ele é um pouquinho mais grosso. Mesmo eu tendo cortado, eu tô vendo que depois eu vou ter que fazer um pequeno ajuste. Gente, isso é comum acontecer, tá?
às vezes na hora que eu fiz o meu corte, mas isso aqui não vai interferir no meu resultado. Tá bem alinhado aqui, ó. Observem esse lado, ó. Ele tá bem alinhado aqui para garantir o mitrado que vai sair daqui. Então, de novo, eu venho e vou vincar. Ó, aqui já não tive aquela sobrinha que aconteceu lá, ó. Aqui já o corte já foi mais preciso. São pequeninos ajustes que são comuns a gente ter que fazer nas nossas costuras. Claro que quanto mais preciso for o corte, melhor. Fiz essa parte, agora só falta a última parte, que o procedimento é o mesmo. Novamente, vou fazer um apoio aqui com um alfinete para ela não abrir. A barrinha que já foi vincada. Pronto, agora eu já tô com ele vincadinho, certo? Agora vamos pra mesa. Então, tenho ele todo vincadinho, certo? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu venho pra cá. Eu vou ajudar, como esse tecido é um tecido grosso, eu vou ajudar com a minha caneta que marca, ó, o cruzamento entre as duas partes, tá? E aqui foi aquele do 1 centímetro. Vocês já vão entender por quê. Agora eu vou proceder desta forma, ó, como a gente costuma fazer para dar o ângulo de 45 graus. Exatamente aqui é o encontro do vinco de uma lateral com a outra lateral, certo? Ó. Aqui dá para perceber a marca, ó, de um vinco e aqui a marca do outro vinco, tá? Então, eu vou vir com alfinete, manter bem esse encontro entre eles, tá? Acertar bem aqui. Então, veja, você formou aqui, na realidade, um triângulo, né? Que é para poder dar os 45 graus, gente. Ó, eu vou garantir que essa minha marca, ó, eu aproximo até com o alfinete. Eu vou garantir que elas duas se encontrem. Puxar um pouquinho mais pra cá. Ó, elas se encontraram, certo? Então, eu prendi, ó, eu garanti que essa marcação tá batendo com essa. E o mesmo eu vou fazer aqui naquela barrinha que corresponde, na realidade, aqui, ó, a barrinha de 1 centímetro, que é a barrinha por onde nós vamos fazer a dobra pro acabamento dele. Puxar um pouquinho mais pra cá. Agora, por que que eu tenho que fazer essa marcação? Porque eu, na realidade, agora eu vou virar o trabalho pra mim, que vai ficar mais fácil pra eu visualizar. Eu tenho que fazer o traçado pra costura, certo? Esse traçado, na realidade, ó, ele vai vir daqui para a parte externa, tá? Então, é esse bico que eu vou costurar. O que que eu tenho que observar? Ó, por isso que é importante a gente ter uma régua que tem essa linha. Eu sei que aqui, ó,
tá no ângulo dos 45, tá? Então eu vou me fiar ou me atentar a uma das linhas, a linha da régua. Eu vou pôr essa linha exatamente nesse ponto, que é o ponto do encontro, né? Ali da marcação que eu fiz, alinhado ao tecido, a dobra do tecido. Vocês estão entendendo? Ó. Então, aqui eu sei que eu tô em 45 e aqui eu sei que eu tô alinhado esse lado com a outra lateral. Aí eu vou riscar uma linha que é por onde eu vou costurar. Eu vou costurar nesta linha. Só que essa linha eu não costuro ela até o fim. Lembra que nós tínhamos marcado 1 centímetro aqui? Vou riscar novamente, ó. 1 centímetro, que é a bordinha que nós vincamos lá no ferro para fazer o acabamento. Então, a minha costura vai começar exatamente no encontro dessa linha que eu tracei de 45 graus, com a linha, com a marcação que vai ser a minha barra. Uma dica, pessoal, não comece a costurar daqui para lá. Por quê? Porque esta parte pode entrar ali no orifício da máquina e fazer uma confusão. Comece exatamente pondo a agulha aqui, costure uns 2 pontinhos, depois volte, faça o retrocesso, venha até o final, faça o retrocesso, tá ok? Eu vou fazer mais uma marcação em uma, quer dizer, eu preciso proceder essa marcação nos 4 cantos. E vamos repetir esse mesmo passo. Eu falei que pode escolher uma linha para eu visualizar mais, mas eu também posso vir com a bordinha da régua. De repente você não tem uma régua com marcação, você tem uma régua comum em casa. Então alinha a borda dela e aí você sabe que a inclinação vai ser esse daqui, ó. A inclinação para sua costura. E a minha costura, de novo, vai começar aqui. Faço uns dois pontinhos, um é muito pouco, volto com retrocesso, vou até o final, faço o retrocesso, tá ok? Vamos na máquina fazer essa costura para vocês verem? Então, eu vou costurar, eu poderia costurar tanto com a linha azul como com a verde. Eu coloquei a verde, tá? Porque tenho as duas opções. Eu normalmente trabalho com a máquina eletrônica. Então, eu não uso pedal, tal. Mas você, na sua máquina, você vê o ponto reto que você quiser, a distância do ponto que você quiser. Eu, na realidade, agora o que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Eu vou diminuir bem a velocidade da máquina. Vou colocar a agulha bem em cima daquela marcação. Ó, bem em cima daquela marcação que é o encontro das linhas aqui. Vou descer a minha agulha, diminuir a velocidade, vou dar 1, 2 pontinhos e vou voltar. 1, 2, pronto. Não passei daquela marcação, senão você vai roubar um pouquinho, um pontinho, 2, se acontecer isso, você desmancha. Aí você vem de novo, fica atento, porque você vai chegar lá naquele finalzinho, vai fazer o retrocesso e pronto. Então, a costura é essa daqui, ó. Ela veio daquele ponto até o final aqui. Com o retrocesso, ok? Vamos cortar essas sobrinhas de linha. Vamos costurar mais um pedacinho, uma outra que eu marquei aqui. Se você não tem essa canetinha, pode ser é que o giz é um pouquinho grosso, pode ser um lápis, desde que seja um lápis que não vá manchar o seu tecido.
que eu quero mostrar pra vocês, olha, se eu desvirar, o mitrado tá feito aqui. Aqui tá aquela sobrinha de 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá. Ah, mas tá feio porque tem excesso de tecido. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou proceder. Eu vou tirar, então, esse meu excesso, tá? Deixo mais ou menos 1 centímetro e pouco. Corto esse excesso de pano e limpo esse biquinho. Cuidado que você vai cortar. Eu vou tirar só um pouquinho dele, que é para facilitar. Vou ao ferro, ou se você tiver aquele vincador, se for um tecido que permita que você faça isso. Mas o ideal é ir ao ferro e desvirar. Aí sim, com a ajudinha de um palito, né? Desde que ele não fure o tecido, ó. Ele tem que estar aberta a costura por dentro, para garantir que fique bem certinho. Olha aqui, ó. Formamos o nosso mitrado, ok? Vou pegar uma peça pronta para vocês verem os 4 lados já feitos. Então, veja só, ó. Como ficaria? É uma moldura, gente, na realidade. Ela já tá certinha, todos esses lados aqui, o mitrado, a parte de baixo aberta, né? Cortada, colocada, virada, acerta direitinho, né? Isso pede mais ferro. Quanto mais aberto tiver, mais lisinho vai ficar. Então, a moldura pro lado do que seria o lado do avesso, que na realidade nós não vamos ter avesso porque ele é dupla face, seria essa moldura. Então, aqui seria a parte só do tecido. Veja, as pontinhas estão todas certinhas, ó. Que é a parte que nós fizemos o mitrado. E aqui, na realidade, agora eu vou preparar uma tricoline com a manta quiltada e vou colocar aqui. Então, você vai ter a opção da dupla face. E aqueles 5 centímetros que nós deixamos a mais de cada lado, serviu para fazer essa borda. Conclusão, a minha peça não tem emenda, né? Eu não preciso pôr nada aqui de acabamento. O acabamento é feito com a dobra do próprio tecido, tá? Então, vamos lá. Agora, eu já tenho começado e vou continuar a fazer essa tricoline fixada na manta R100. E eu comecei a fazer o que a gente chama de quilt de preguiçoso. Na realidade, não tem nada de preguiçoso. O que que eu observei? Que o desenho desse tecido, ele é bem regular, ó, ele é simétrico. Então, eu consigo fazer um trabalhado entre eles que me possibilita esse efeito. Eu particularmente acho ele bonito. Vocês vão ver trabalhando na máquina, eu coloco o pé de quilt reto, porque ele é um pé maior, que me dá mais estabilidade, né? E qual é o tamanho que eu cortei essa tricoline? Então, veja bem, eu preparei a minha parte de um dos lados e a moldura. Eu venho com a fita métrica e vejo aqui, ó. O final da minha peça tá dando 44 centímetros. A fita métrica, ela às vezes rouba um pouquinho mais, ou aumenta, não sei, mas é 44 e 1, alguma coisa assim. E aqui ela deve estar dando os 34 e alguma coisinha também, um pouquinho mais, quase 34,5. Então, a tricoline pronta, quiltada, ela vai ter que ter este tamanho, porque ela é embutida, ela é colocada aqui dentro. Só que nós sabemos que toda vez que a gente vai quiltar, matelaçar, enfim, prender o tecido na manta, que é esse o processo, a gente precisa deixar uma bordinha maior, tanto do tecido
quanto da manta, para não acontecer de entortar ou de eu perder então o meu trabalho, porque ficou menor. Conclusão, essa tricoline eu acabei cortando ela com 37 por 47, eu aumentei alguns centímetros, uns 2 centímetros, 3 centímetros, tanto na altura quanto no comprimento, a partir dessa peça pronta, tá ok? Então, o que me determinou este tamanho foi essa peça pronta e mais um aumento para eu trabalhar com folga. Depois eu venho e refilo, tá ok? Então, vamos lá para a máquina fazer o nosso quilt de preguiçoso. Então, eu coloquei o pé de quilt reto, que é esse pé grande aqui, que ele acaba me dando mais estabilidade na hora de fazer. Aumentei a largura do ponto, eu estava costurando com 2,4, eu escolhi 3, você escolha o tamanho do ponto que você quiser, sendo que todo ponto externo, ele fica mais bonito se ele for maior, que ele funciona como um pesponto na realidade, tá ok? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu não preciso fazer retrocesso, tá? Eu não preciso fazer retrocesso. Eu vou mais ou menos colocar, eu não falei para vocês que o desenho ele segue uma simetria? Eu vou trabalhar exatamente entre esses dois buquezinhos de flor que tem aqui na estampa do meu tecido. Vou abaixar minha agulha. Todo ponto decorativo ou ponto de quilt, você não trabalha com a velocidade maior, você trabalha com uma velocidade intermediária, né? Procure fazer isso. E vou começar. Na realidade, eu vou virando o meu tecido, ó. Eu vou fazendo pequenas curvas. Bem leve, sem puxar nada, para dar esse efeito. Tô sentindo que eu preciso dar uma puxadinha, paro e recomeço. Vou só direcionando o meu tecido. Olha o efeito que ele dá. Ele dá esse efeito de curva. Eu que fui puxando ele para um lado e para o outro, né? Não é quilt livre, gente. Quilt livre a gente tem uma agulha, um pé diferente, tem que abaixar os dentinhos da máquina. É só uma forma de fazer um matelaçado, um quilt reto, diferente, sem ser traçado. Tem pessoas que põem aquele spray, eu não pus aquele spray, eu só fixei no ferro a manta e depois prendi com esses alfinetes. Agora eu vou medir novamente. Lembra que eu tinha feito uma medição, ó, 44 e deve dar uns 2 milímetros aqui. A régua, a fita, ela é irregular às vezes aqui. E aqui, ó, a mesma coisa, ó, 34 e um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu não vou me ater muito àqueles 2 milímetros. Eu vou cortar, então, 44 por 34. E ele vai embutir direitinho dentro daquela minha parte que já está pronta. Então, o que eu faço? Eu não gosto de cortar já direto a manta em cima da placa, porque ela sempre acaba machucando um pouco a placa. Então, vamos tirar esse excesso de manta. E depois sim, pelo lado da manta, a gente faz, como ela vai estar alinhadinho, a gente faz o acerto dos 34 por os 44, tá? Só pra gente preservar, porque essas são peças super úteis, essa placa de corte, ela
é maravilhosa, mas elas são peças, são equipamentos caros, né? Então a gente tem que preservar bem, cuidar e evitar. E outra coisa, a manta, ela estraga um pouco o corte da lâmina também, né? Lâmina precisa ser trocada, assim como agulha de máquina, para garantir que o nosso trabalho esteja sempre em ordem e facilitar a nossa vida, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir pelo lado da manta. Uma dica, pessoal, sempre mantenha o seu lado do avesso do seu trabalho limpinho, porque às vezes você pode, esse é um tecido grosso, você pode pôr num tecido fino e claro, aí vai aparecer uma linha, alguma imperfeição maior, né? Uma sujeirinha, enfim. Bom, então agora eu vou pegar a minha placa, a minha régua, desculpa, eu vou dar só uma limpadinha primeiro aqui, para garantir que ela esteja bem certinha, e depois eu vou traçar esses, cortar nos 44. Pronto. Então eu sei que aqui eu já tô com ela, ó, alinhada, vou limpa, né? E vou vir aqui 44. 44 tá aqui, ó. Tá? Vou pôr a minha régua, depois eu vou fazer o mesmo aqui embaixo. Agora eu vou dar uma limpadinha num dos lados, diz que vai ser a altura, e vou cortar nos 34. Dessa forma, pela manta, você não força, que a manta ela sempre entra nas ranhuras que a gente vai formando na placa e danifica mais ela, né? Agora eu tenho, ó, tá aqui o meu trabalho, vou lá no ferro, dou uma acertadinha, vou dar mais uma alisadinha nele. Vamos pegar a moldura e vamos colocar o nosso trabalho aqui dentro. A manta, ela segura um pouquinho na parte de baixo do tecido, mas devagarzinho a gente vai acertando. Ó, parece que deu uma alteraçãozinha aqui. Vamos ver se eu vou precisar, às vezes eu preciso até tirar um pouquinho. Não se esqueçam que esse tecido aqui, ele é mais encorpado, né? Talvez eu precise tirar um pouquinho na medida aqui. Vou alfinetar e vou na máquina e vou no ferro novamente, ó, ver se ele dá uma impressão de que ele tá precisando de um acerto, ou ele tá bem certinho, né? Então vamos lá os alfinetes. Vamos tentar no ferro, se não ficar legal, eu tiro e faço um ajuste nele. Deste lado, veja, ele ficou bem certinho, tá? Desse lado, eu não tô muito contente com esse, parece que tem uma pequenina sobra. Eu vou tirar muito pouco, eu vou tirar, não na altura, eu vou tirar um pouquinho no comprimento, porque ele tá bem pegando aqui. Então, vamos fazer essa experiência. Isso pode acontecer. De novo, eu vou usar a palavra, são pequeninos ajustes
que existe na hora da costura. Mas eu vou tirar bem pouquinho mesmo, tá? Olha, talvez o que corresponda aí a 1, 2 milímetros no máximo. Vou alinhar aqui, alinhei lá e vou tirar esse excessozinho aqui. Bem pouquinho, ó. É a altura mesmo, né? A gente percebe que ele é mais altinho, né? Ele não é tão batido. Provavelmente tá fazendo o volume aqui na nossa moldura. Vamos de novo colocar. Ó, ele tá bem alinhadinho na borda, tá vendo? E aí eu venho e garanto. Aqui, ó, percebendo, gente, ó, tá faltando. Então, eu tô sentindo que lá tava, então eu puxo um pouquinho mais, ó. Pra ele não ficar maior de um lado e ele assenta mais fácil. Agora eu vou prender com o alfinete, vou voltar no ferro. E aí, para garantir o acabamento agora tá fácil, porque é só fazer essa costura. Para garantir que ele fique bem certinho, eu gosto de alinhavar. Ai, é chato alinhavar. Tem gente que acha chato alinhavar, mas você pelo menos, você garante que você vai estar com ele bem alinhado. E bem firme, né? Pra gente não entortar a costura. Vamos lá, de novo no ferro. Ó, vou alinhavar bem aqui na beiradinha, tá, gente? Eu pus uma linha de uma cor um pouquinho mais forte, só pra gente facilitar na hora de tirar. O alinhavo, ele não é pequeno, ele pode ser um alinhavo grande. Só garantindo, ó, sempre puxando. Quando a gente alinhava, a gente se sente mais seguro a hora que você vai para a máquina, porque você não precisa, você sabe que os tecidos não vão sair do lugar, né? Quando a gente tira só no alfinete, a hora que você tira o alfinete, você pode desestabilizar aí a união dos tecidos, das camadas, né? Ó, quando eu chegar aqui na pontinha, isso aqui é a linha daquela costura. Eu vou garantir que eles estejam bem alinhadinhos. Depois eu faço a limpeza, ó, para garantir bem a junção deles aqui, ó. Certo? Então, ó, fixado, alinhavado, tá? E agora nós vamos prender essas duas partes aqui. Aqui vai aparecer uma costura. Então, eu vou pôr na bobina a linha azul e aqui eu vou manter a linha verde para dar o destaque com esse quilt, né? Esse matelaçado que nós fizemos aqui, tá ok? Então, vamos lá para a máquina. Veja só. O que eu vou fazer? Esse é um pé largo, né? Eu começo mais ou menos do meio. Ele é um pé largo. E eu vou passar essa costurinha mais aqui. Eu não preciso deslocar a minha agulha, porque eu vou olhar se ela tá boa. Ó, eu acho que tá numa boa distância. Se eu quisesse deslocar a agulha para direita e para esquerda, eu poderia fazer, mas eu acho que essa distância tá legal. Então, eu vou manter esse alinhamento. Essa parte do meu pé vai ficar segurando o matelaçado e a outra aqui em cima da minha barra, tá? Do meu barradinho. Então, vamos lá? De novo, eu mantenho uma velocidade menor para garantir o trabalho. Vou mantendo esse alinhamento.
parar, vou ver se o ponto tá bonito. Tá legal. Então vamos lá. Eu vou chegar, gente, até onde que eu vou virar o pezinho. Eu vou chegar até a costura aqui, ó, tá? Então eu às vezes até uso o manual, ó, a agulha vai entrar bem, ó, entrou bem na junção, tá? Agora sim, eu levanto com a agulha enfiada e viro o meu trabalho, ó, o pé tá aqui fora, certo? E vou manter esse alinhamento aqui. Estamos quase terminando, certo? Então eu tenho a linha azul lá embaixo e a verde aqui em cima. Vou puxar essas duas linhas e vou procurar chegar o mais perto possível. Depois eu vou passar essa linha, né, para fazer o acabamento. Eu não vou fazer um retrocesso aqui, gente, ó. Eu vou encostar as duas linhas e vou fazer manualmente depois, tá? Pra não ficar grosseiro. Aí eu tiro e corto, tá? As duas linhas verdes, ó, aí elas se encontraram aqui, tá? Eu vou dar um nozinho e vou embutir essa linha. Mesmo eu vou fazer com a azul. Então, a peça está terminada, tá? Agora é só a gente tirar o alinhavo com cuidado. E para completar essa peça, nós vamos fazer um guardanapo, pessoal. Afinal de contas, uma mesa bem posta é sempre agradável. Vamos lá pro guardanapo? Também é muito fácil, rapidinho de fazer, né? Sempre um guardanapo, viu? Eu tô falando guardanapo, mas pode ser uma toalhinha para você pôr ali uma cestinha com pão, né? Enfim. Você pode aproveitar não só o guardanapo para o uso de boca, né? Os guardanapos, normalmente, eles são quadrados. Eles têm ou 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50. Eu tenho aqui um quadrado de 50 por 50. Vou fazer a barrinha dele calculando 5 centímetros. Então, vai tirar 5 de cada lado na altura e comprimento. Provavelmente ele vai ficar, a medida final, em torno de 40 centímetros, que é um bom tamanho de guardanapo. Então, veja só. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou alinhar, vou fazer novamente aquela dobradura de ângulo de 45 graus, tá? Essa minha régua, ela tem 5 centímetros, é o tanto que eu quero, tá? Então, eu vou alinhar ela aqui e os 5 centímetros aqui, certo? Então, eu tô tendo 5 centímetros aqui, olha lá, na beirada, ó, 5 centímetros tá aqui e ela tá alinhadinha, e 5 centímetros tá aqui. Aí, eu risco essa altura, só que eu também vou precisar fazer uma barrinha. Então, aqui no 1 centímetro, eu vou fazer uma marcação. É mais ou menos a mesma coisa da moldura lá do jogo americano. Eu vou costurar daqui pra lá. Faço retrocesso, faço retrocesso. Aqui é a barra, certo?
vou em todas as pontas, fazendo a mesma coisa, ó. A propósito, essa marca que vocês estão vendo clara aqui, é uma marca que eu tinha feito anteriormente, eu passei o ferro. Uma dica, gente, antes de usar essa canetinha, teste num pedacinho do tecido. Aqui não vai me dar nenhum problema, porque eu tô do avesso. Mas às vezes tem tecido que marca, faz essa marca, você passa o ferro e ela continua com essa marca branca. Então é sempre bom você testar numa pontinha do tecido. Eu não sei por que acontece isso, eu não sei se é por causa das tintas, né, que compõem o tecido, mas o pessoal de bordado também faz esse alerta, né, para testar primeiro se depois você não vai ficar com a marca no seu trabalho. Vamos costurar agora. Então eu tirei aquele pé mais largo que eu tinha feito, né, voltamos ao pé com o calcador comum. Diminuir também o ponto, porque é costura interna. E vamos começar dessa marquinha aqui, tá? Quando você virar, o seu mitrado tá aqui, ó. De novo, depois a gente vem e só acerta pra fazer a barrinha, tá ok? Então, a gente corta essa pontinha, mais ou menos, pego um pouco menos de 1 centímetro. De novo, tiro esse biquinho, como fizemos no outro. Faço a limpeza das linhas, tá? Tenho que abrir essa costura, tenho que garantir isso aberto, para você garantir, ó, porque quando você desvirar, você vai virar para cá, você vai fazer a dobradura aqui de 1 centímetro de cada um deles, tá? E aí você já tem o seu mitrado, tá? Eu já tenho um guardanapo pronto. Veja, ele tá aqui, eu já fiz aquela dobra, né? Bati uma costura, aliás, eu bati 2 costuras. Então, do direito, ele tá aqui, ó. O mitrado tá prontinho, ó. Os biquinhos dele estão prontinhos. Eu só rebati 2 costuras, tá? Então, ele tá aqui, ó, do avesso. Ó. A primeira costura bem na beiradinha, depois dei uma certa distância. Aquela bordinha de 1 centímetro, bati de novo, sugiro alfinete mais alinhave para garantir a costura. E o guardanapo tá pronto. E aí nós temos o nosso kit pronto para enfeitar a nossa mesa, para as nossas refeições dos nossos familiares, né? Então temos essa opção. E temos essa opção nesse tecido muito lindo, né? Ele garante realmente que qualquer, se caindo um pouco de água ou de suco, sei lá, ou um vinho, qualquer coisa, ele é um tecido semi-impermeável e as cores são lindas. Vocês poderiam, por exemplo, ter posto a tricoline aqui e feito o matelaçado nele. Aí é uma questão de escolha, né?
E realmente a amplitude das cores, dos modelos são enormes, tá ok? Pessoal, então esse foi o nosso passo a passo. Espero que todos tenham gostado, que façam lindas peças, né? Que enfeite suas casas, que presenteiem seus familiares, seus amigos. Não se esqueçam de fotografarem suas peças, publiquem no Instagram e marquem hashtag YouTube Loja Tear, que iremos compartilhar com toda a alegria. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Os meus contatos também estão abaixo, né? Se gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe. E muito obrigado pela atenção.